Bom, talvez um dos grandes destaques da última semana foi o caso de DeepSeek, porque foi uma empresa praticamente desconhecida para o grande público e trouxe um grande impacto no nível mundial, seja na área econômica, mas também no campo de fronteiras tecnológicas. Vamos conversar um pouco sobre isso. Olá, eu sou Alessandro Fagundes, esse é o Latitude Notícias, onde a gente pega notícias do Brasil e do mundo e tenta trazer um panorama mais geopolítico. Se você gosta desse tipo de assunto, curta, compartilhe, ajude nosso canal a crescer. No último dia 27 de janeiro é lançado o DeepSeek R1 da startup chinesa DeepSeek. De uma total desconhecida, ela passou rapidamente, sendo conhecida no mundo inteiro, por esse lançamento, trazendo uma grande qualidade de linguagem de programação, principalmente que ela é comparada sendo superior às suas concorrentes, trazendo um código aberto, possibilitando uma maior transparência, um aprimoramento de suas funções. Para além disso, ela também tem sido muito elogiada, que fez tudo isso com um custo muito reduzido de 6 milhões de dólares, que é um recurso muito inferior das concorrentes ocidentais e de um nível tecnológico também aparentemente inferior. Um dos responsáveis por trás da tecnologia é Liang Weifeng, que é um cidadão chinês nascido em Guangdong ou Cantão, no sul da China. Ele tem 40 anos e fez sua formação acadêmica em Zhejiang, ao leste da China. Isso é um detalhe importante, porque diferente de outros profissionais técnicos do mundo inteiro que se formaram em instituições europeias ou estadunidenses, como Oxford, Yale, Princeton, Harvard ou MIT, Weifeng, ele não estudou nenhum tipo desses lugares, ele se formou basicamente na China e antes dele formar a DeepSeek em 2023, ele fazia parte de um fundo de investimento chamado Highflower, fundado em 2015, que fazia um portfólio de investimentos de uma casa de 8 bilhões de dólares. Né? Ele também utilizava a inteligência artificial para fazer uma seleção de preços para direcionar o investimento em ações. A repercussão na China ela foi gigantesca, né? Principalmente quando a gente pensa a queda vertiginosa das ações. Então empresas como a OpenAI, a Alphabet, que é a Google, a Microsoft e tantas outras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tiveram uma queda gigantesca na casa de quase 1 trilhão de dólares. E essas empresas, pelo menos publicamente, elas elogiaram bastante a qualidade do produto, né? Assim como fala Sérgio Amadeu, que é um especialista do setor, no Opera Mundi desse YouTube nessa semana, ele comenta que o ChatGPT, quando foi treinado, né, pela OpenAI, ele gastou cerca de 78 milhões. Já o Gemini Ultra da Google, apenas para treinar sua linguagem também, gastou 171 milhões. E essa preocupação é uma preocupação e uma repercussão muito grande na China, porque as Big Techs locais chinesas, como a Zhipuai, ByteDance, Alibaba, Baidu, Tencent, elas tiveram um baque inicial muito grande, tiveram que reduzir o valor das suas próprias IAs para tentar competir com essa indústria nascente, né, com essa empresa nascente, que é a DeepSeek. Então fica muito claro que no campo de uma análise muito maior, isso é mais um episódio na disputa geopolítica Estados Unidos e China. Como nos últimos anos, por exemplo, a questão da batalha do 5G, que no centro dessa disputa teve empresas como a Huawei, que é a mega corporação chinesa. Ou também o outro episódio foi o caso dos automóveis elétricos, que teve essa disputa muito forte, teve e tem, né, no caso, entre a BYD chinesa, que vem aumentando e crescendo em vários mercados do mundo, e a Tesla norte-americana, que tem como sua grande liderança aí o Elon Musk, que faz parte do governo,
que publicamente coloca, assim como Donald Trump, que o objetivo é barrar esse crescimento chinês no geral, mas a BYD em particular, porque é sua concorrente direta, né? Outro exemplo, para a gente entender melhor, é a questão das redes sociais. O TikTok, que é uma mega rede social que tem crescido no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, e trazendo aí um temor muito grande em relação a esse crescimento no mercado estadunidense. No caso das IAs específico, essa batalha vem alcançando patamares muito elevados mesmo antes do lançamento do DeepSeek. No governo Biden, nos últimos 3 anos, houve uma série de vetos, proibições, sanções de relação de empresas norte-americanas, principalmente vendas de chips e semicondutores para empresas chinesas, que são essenciais para avanço de tecnologia de última geração, como é o caso das IAs. Então, por exemplo, no último ano que o Biden esteve no poder, né, faltando 1 mês e meio, ele lançou, através da sua Secretaria do Comércio, um comunicado proibindo empresas como a NVIDIA, entre outras, de vender chips aperfeiçoados de última geração para empresas chinesas. Ela justificava isso no seu pronunciamento explicitamente o medo do avanço do crescimento chinês na área econômica, na área tecnológica e também na área militar. Para retaliar essas sanções dos Estados Unidos, a China tem proibido a venda das chamadas terras raras, que são elementos químicos essenciais na indústria tecnológica de ponta, como o lantânio, cério, európio, ítrio, entre outras, que são importantes para fazer baterias, para fazer turbinas, semicondutores, ímãs, chips e por aí vai. Então esse embate ele vai longe. E aí cabe também a gente falar um pouquinho da entrevista de Liang Weifeng, que ele coloca muito sobre os desafios para se fazer o DeepSeek, mas alguns elementos também que falam um pouquinho sobre o desafio chinês como um todo. Porque Liang Weifeng, na sua opinião, ele coloca que as empresas chinesas, durante muito tempo, focaram muito na comercialização e no seu aumento de capital. Isso é importante, é essencial, isso cresceu bastante, mas nessa etapa é importante o investimento em desenvolvimento tecnológico e na parte da inovação, para alcançar, para liderar a próxima etapa. Então talvez é que vem um grande temor dos Estados Unidos. Então aquele medo asiático, que não é uma coisa nova. Algumas décadas atrás já havia esse temor no seu vizinho, o Japão, por exemplo. Nos anos 50, o Japão era acusado de fazer produtos inferiores, porém mais baratos e também uma suposta cópia. Não que não tenha nessas críticas algum fundamento. A chamada engenharia reversa, que é a capacidade de você pegar um produto, você entender sua tecnologia interna e você fazer uma cópia, é uma coisa que não é novidade e não foi o Japão que criou isso. E provavelmente o Japão aplicou muito esse tipo de coisa. Mas essa questão desse salto tecnológico proporcionado pela engenharia reversa trouxe ao Japão a possibilidade de ultrapassar essas barreiras. Por exemplo, a Casio, empresa japonesa, ela inovou bastante com as calculadoras elétricas. E em períodos mais recentes, a Sony trouxe para a gente o Discman entre os anos 80 e os anos 90. Inovações que mudaram a economia mundial. Então, quando a gente pensa o patamar chinês nesse atual momento, em comparação com o Japão, ele está numa condição muito superior, digamos, na questão de capital, na questão do mercado interno, na questão da possibilidade militar também. Então, as possibilidades de projeção, de servir de ameaça real aos Estados Unidos, elas são muito maiores, talvez, que o Japão jamais teve. Então, por exemplo, na área militar, o Japão ele é muito mais digamos, dependentes em relação aos Estados Unidos do que a China é hoje. Então, são coisas para a gente ficar de olho. Então, agradeço vocês por acompanhar esse vídeo. Se chegou até aqui, de novo, curta, compartilha, ajudem o canal a crescer. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até mais.